Fala galera, tudo jóia? Dia histórico aqui no Bag, estamos iniciando o nosso podcast, o Bagcast. Data muito especial, tenho certeza que vocês vão amar esse episódio que a gente preparou com tanto carinho. Esse podcast, que é o primeiro que a gente está fazendo, é onde a gente vai trazer nossos lojistas de sucesso, lojistas que têm uma história já no empreendedorismo há bastante tempo e já estão aí faturando milhões com a sua loja virtual, para servir de exemplo, para você tirar insights para sua loja, conseguir aplicar aí no seu negócio também. Então quero apresentar primeiro o meu co-host aqui, Leonardo Fontes. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Léo, gerente comercial da Bag. Também fico com muita parte de influencer, que é uma coisa que construiu muito do que a gente tem hoje, lojistas muito fortes. Inclusive a gente trouxe uma aqui hoje, né, Pedro? Para iniciar. Com certeza. Pessoal, quando o Bag surgiu, eu conheci a nossa convidada em eventos eventos pequenos, onde lojas montavam stands assim de mini feiras. A gente se conheceu naquela época. Já fiquei fã, segui ela desde então, vi o crescimento da marca. E é um prazer, depois de 6 anos de empresa, ter ela como cliente. Hoje, primeiro como cliente, depois como amiga também, e hoje também como uma influência do Bag, que já trouxe vários lojistas através de indicações aí também. Então, queria dar boas-vindas aqui ao Yara. Yara, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Já vou passar para ela, mas a Yara é uma hiper empreendedora. Ela vai contar aí toda a trajetória dela. Eu conheço tem mais ou menos 7 anos, que acho que era quando eu iniciei da Yara Intimates. E hoje ela também é dona da Versiante Swim, que é uma outra hipermarca aqui. Explodiu aí no online, no digital e tem uma loja virtual também na Bag. Então, Yara, seja bem-vinda e muito obrigado por ser a primeira convidada do Bagcast. Gente, eu tô muito feliz com esse convite, tô muito feliz por ser a primeira. Quando eu fui convidada, eu senti uma honra imensa, porque realmente eu sou Team Bag pra sempre, assim, eu acredito. E tô muito feliz, muito honrada, é um prazer gigante estar aqui com vocês. Boa. Yara, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, vamos falar assim, de onde surgiu o empreendedorismo e qual que foi os seus primeiros passos? Você desde novinha era aquela criança que já vendia desde sempre? Quando que foi quando você começou a ter suas primeiras iniciativas aí? Eu amo falar sobre isso, porque quando eu comecei, assim, eu vendia adesivo. Eu tinha 8 anos de idade na escola. E tinha aquelas lojas de R$1,99, aqueles lojas... Na verdade, era 99, né? Não era nem R$1,99. E eu, um dia, queria adesivo do meu caderno. Eu sempre usava o caderno, tipo, menininhas, esses cadernos assim. Acabava a folha de adesivo, eu ficava arrasada. Porque, tipo assim, a felicidade da minha vida era aquela folha de adesivo. Aí eu comecei a comprar adesivo separado em cartelinha de 99 centavos. E todos os meus amigos da escola também queriam ter mais adesivos. Aí eu vendia com o troco do recreio. Troco do recreio, tinha 20 centavos, 10 centavos, e no outro dia eu ia lá e comprava 2 cartelas. Teve dia que eu já comprei 50 cartelas. Eu pegava R$50, eu comprava todas as cartelas e eu vendia adesivo. Depois disso, eu comecei a vender papel de carta. Eu devia ter uns 12 anos, tava uma febre de papel de carta colecionável. Aí eu fiz uns 3 fichários de papel de carta colecionando e vendi todos os 3. Fui pro vestibular, comecei a fazer uma pulseira que tava super na moda. Ela chamava Shambhala, que isso tem... A maior parte dos meus clientes, inclusive, que vieram pra Yara no início, compravam as pulseiras comigo no Soma. Como que era essa pulseira? Era uma pulseirinha que eu fazia, assim, eu comprava os insumos na Galeria do Ouvidor, que era pertinho do Soma, e ela era com uma linha. Aí você colocava a bolinha, fazia a linha. Colocava outra bolinha, fazia a linha. E ela tinha um ajuste de abrir e fechar. Hoje tem muita pulseirinha, assim, até masculina mesmo, mais minimalista, assim, mas na época tava uma febre absoluta. Eu lembro que eu vendia, gente, R$7.000 de pulseira no Soma. R$7.000? 15 Isso era que anos. época, mais ou menos? Que eu tinha 15 anos, né? Hoje eu tenho 29. Então, tipo, tem muito Revelou tempo. a idade muito cedo. E aí, eu vendia, assim, demais. O intervalo era 30 meninas na porta da minha sala, só comprando pulseira. Eu vendia pelo Facebook. Eu lembro disso até agora. Até hoje. E sua família achava legal isso, seus pais? Não achava tanto não, né? Porque parecia uma desvirtuação do meu contexto de escola, assim. Mas adesivo era bonitinho, papel de carta também era legal. Depois começou a ficar assim, minha filha, você tem que passar no FMG, você tá vendendo pulseirinha? Tipo assim, minha mãe ficava assim. Mas logo depois que eu saí do Soma, que foi um momento assim de virada de chave na minha vida mesmo, que eu entendi o que era uma empresa, eu falei, gente, eu não tenho mais como vender essa pulseira. Porque ninguém queria mais, era uma moda mesmo que acabou. Aí eu pensei em um outro produto pra eu revender e foi nesse momento que eu comecei com as lingeries. E, né, virou a paixão da minha vida inteira, para sempre. Amém. Teve alguma coisa que dessa época, que você acha que aprendeu? Tipo, talvez pegar a tendência, assim, que você usa até hoje? Porque eu vejo, por exemplo, até na Versiante Swim, você tem muito de tendência, né? Tem um biquíni lá que você
lançou e esgota rapidão. Então, não sei se é desde aquela época que você viu, ó, o que que tá saindo mais aí, algum aprendizado você teve da ao Yara criança e adolescente? Gente, o aprendizado que eu tive foi que tudo que eu faço, eu quero gerar desejo em torno daquilo ali. Então, não necessariamente aquilo é a melhor opção, sabe? Porque, por exemplo, as pessoas poderiam comprar os adesivos na mesma loja que eu comprava, por 99 centavos. Mas eu criava um desejo das minhas escolhas. Isso sempre foi um diferencial, assim. Então, Uhum. eu acho que quando o vendedor, né, que eu sempre me considerei, assim, uma vendedora nata depois dessa experiência toda aí, consegue gerar um desejo em torno do produto que ele oferece, mostrar, né, as facilidades daquilo ali. Eu falava assim, gente, mas você pode comprar só um. Se você não quiser todos da cartela, porque sempre tem um que você quer mais, né? Tipo assim, sempre Na tem loja, aquele preferido. na loja ia ter que comprar a cartela inteira, né? Já é um Isso. diferencial. Aí eu falava assim, você pode ter só esse. Eu lembro que tinha aquela gatinha Marie, uma branquinha, Hello Sei. Kitty. Gente, eu pegava aqueles maiores e eu colocava mais caro também, né? 50 centavos aquele. E pra quem não é dessa geração, existia álbum disso. A galera Álbum. colecionava isso, era muito forte. Muito forte. Eu lembro, gente, foi uma tragédia, um fato aqui, né? Sobre burrice também de empreendedora criança. Eu peguei todos e coloquei num porta-foto. Como é que chama aquele negócio de foto? De Um álbum, de catálogo? Álbum de porta-retrato. foto. Ah, Isso. Eu peguei e colei todos num álbum. Eu perdi todos, porque não soltava não mais. soltava mais. Gente, Isso foi foi uma perda de horrível. muito dinheiro. Não, isso foi o pior investimento que eu fiz na minha vida, com 8 anos. Mas, enfim, eu mostrava o desejo em torno do produto, sabe? Então, tipo, o desejo e o benefício daquilo ali. Independente do valor que eu tava oferecendo. Então, não era o preço, era o valor daquilo ali. Você não precisava escolher a cartela toda. A pulseira, eu podia fazer personalizada, então eu fazia sob encomenda. Você podia ir na Feira Hippie e comprar por 2/3 do valor, né? Às vezes até menos. Mas, assim, não ia ser do jeito que você quisesse. Então, eu fazia. A menina queria com um strazinho, ela queria com pulseira. Então, tipo assim, eu tinha encomendas infinitas. Chegou um momento que eu comecei a colocar meu avô e minha avó aposentados pra fazer pulseira pra mim, o dia inteiro. Sua E aí primeira ficavam os contratação. dois lá, primeira contratação, os dois o dia inteiro. Minha mãe tá assim, não tem condição. Olha só, a avó, ela não tá nem dormindo fazendo pulseira. Eu, mãe, mas é muito encomenda, eu Aí preciso vender. o Rony da Reserva lançou um programa onde ele contrata pessoas mais velhas, fez maior marketing com isso, você já fazia isso na escola, né? Olha isso, é Inovadora. verdade, na escola. E aí, eu acho que era isso, sabe? O desejo e pensar sempre no cliente, assim. Então, eu queria trazer o benefício pra pessoa naquele momento ali, e é a mesma coisa, assim. Essa situação que você colocou aí do biquíni, por exemplo, da lingerie, pensando numa modelagem melhor, escutando as minhas clientes, né? Eu tenho um grupo com as minhas clientes que eu fico o tempo todo ali. O que que vocês querem? O que que vocês gostam? Olha isso. Aí eu mostro alguma coisa do meu concorrente e falo, o que que vocês acham? Vocês acham que a gente tinha que ter? Então, assim, é o foco no cliente e o diferencial do seu produto para você proporcionar para o seu cliente o valor daquilo que você está vendendo. Então, assim, claro que eu não tinha essa clareza, hoje eu consigo enxergar isso, mas é uma coisa que sempre foi um diferencial, assim, na minha vida como empresária, sabe? Foi mais ou menos isso. Muito bom. Pessoal, primeiro podcast a gente tem que aprender, Léo. A gente ainda tem que gente lembrar tá- sempre. Criar um formato. Não, gente, primeiro a gente tem que falar que todo mundo tá seguindo esse vídeo, para por favor, seguir o canal, né? A gente vai ter podcasts ao longo desse ano aí, vários com empreendedores de sucesso. O Yara tá sendo essa nossa primeira estrela aqui, então já siga o canal aí para não perder os próximos, ativa o sininho. E na nossa bio, a gente tem sempre informações também sobre empreendedorismo e sobre a Bag. Então, se você está montando seu negócio, clica na bio para você ter mais informações sobre o que é a empresa que está fazendo esse podcast também. Tá joia? O Yara, voltando ao tema que você estava contando aí, né? Você entrou na faculdade, Direito. Tinha alguma coisa que você queria fazer concurso público, Era advogar? meu sonho inicialmente, porque assim, eu não achava que isso fosse pra mim, sabe? E eu fui criada numa cultura que eu acho que deve ser, né, de muitos jovens aí que estão assistindo, de estabilidade, né, de tranquilidade. Eu acho que, pelo menos os meus pais, assim, eles vieram de uma vida de muito esforço, de muito trabalho. Minha avó era faxineira de colégio, então, tipo assim, ela trabalhava horrores num trabalho braçal mesmo. Então, assim, tudo que minha mãe queria pra mim era estabilidade financeira e um concurso público, tanto que foi uma exigência. Minha mãe também formou na Milton. Minha mãe, assim, é muito bem sucedida hoje, graças ao direito. Então, na cabeça dela, isso era o meu caminho. Porém, sem a estabilidade da vida empreendedora ali, que ela não sabia, né? O escritório é dela, ela é a única sócia, então ela faz a gestão disso tudo. Na cabeça dela, ela falava: você tem que fazer um concurso.
você tem que fazer um concurso, você vai estudar na Milton, você vai passar pra magistratura. E aí eu falei que era o que eu queria. Eu trabalhei com ela um pouquinho também nessa fase dos 15 anos, então eu acompanhava ela nas audiências, minha mãe é advogada de família. E eu via, assim, os juízes decidindo aquela situação ali do divórcio, aí o filho chorando, aí a esposa acabada, e aí o cara eu não vou pagar. Aí eu ficava assim, gente, eu tenho que ser juiz, eu tenho que acabar com essa situação. E aí eu ficava tensa ali, eu falei, gente, eu acho que isso pode servir pra mim mesmo. Então, era o meu sonho inicial quando eu entrei na faculdade. Mas até isso tudo acontecer, eu me sentia muito desconfortável de não ter o meu próprio dinheiro. Até Entendi. porque no vestibular eu já tinha. Então, seria assim, um romper de ciclo de uma vida que, teoricamente, financeiramente, eu tinha uma certa liberdade ali. Então, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como que eu vou fazer? Tipo assim, agora eu parei de vender pulseira, mudei de faculdade, fui pra faculdade, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir dinheiro pra minha mãe lanchar? Tipo assim, ô mãe, você podia me dar R$ 1.000 aí por mês pra eu comer pão de queijo lá na... Entendeu? Não, Tipo, eu mas falei, você ia lanchar o quê? Assim, não, é porque era caro demais o lanche você na ia lanchar no Hamilton. Outback. Não, todo lanche e dia. almoço na Hamilton, se eu ficasse lá, era tipo assim, eu tranquilamente, tipo assim, R$ 10, R$ 8 Eu dia, imagino. entendeu? Então, e outra, eu não ia comprar mais nada, né? Eu só ia lanchar na faculdade. Sem mais nada, tipo assim. Poder ir nas baladas, né? Não, eu sempre fui, né? Total de zero. Mas eu não gastava dinheiro. Enfim, eu queria ter meu próprio dinheiro, então eu fui tentando conciliar isso, sabe? Mas aí no terceiro, quarto período, assim, eu meio que fui perdendo essa vontade, sabe? Foi diluindo um pouco, assim. Terminei a faculdade bem, assim, não tomei pau em nenhuma matéria, mas assim, eu fui direcionando o meu foco e a minha atenção, e é algo que eu tinha com tranquilidade na minha cabeça, sabe? Se esse plano mudar, tá tudo bem, tipo assim, isso não faz sentido mais pra mim e eu vou remanejando a rota assim. Era o meu sonho magistratura, mas deixou de ser. Quando você começou a vender lingerie, foi na faculdade? Para os Na colegas de ano? faculdade. Desde o dia 1 da faculdade eu vendi lingerie. Então isso foi em 2013. 2013. A gente é quase a mesma idade, né? Eu entrei É, na faculdade em 2012. Acho que você é um eu ano. formei em 2017. É isso mesmo. E aí então você basicamente queria dinheiro para não depender da sua mãe para comprar o tanto de pão de queijo aí. E aí depois você sentia. Como é que foi esse crescimento? Foi tipo comprar de outras marcas e revender? Tinha algum diferencial igual da época da figurinha? Ou era mais tipo. Era muito a mesma coisa. Gente, é muito intuitivo, né? Eu falo assim que, claro que a gente aprende, a gente se aperfeiçoa, mas quando a gente tem o foco no cliente, eu acho muito difícil dar errado, sabe? Começa a dar errado quando a gente perde essa essência, essa conexão. Então, eu queria trazer para os meus clientes um mix de produto que se adequasse à realidade do que elas queriam vestir. Então, assim, eu fiz uma curadoria ali, eu não sabia também disso, tá, gente? Gente, foi tudo totalmente intuitivo, assim, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia do jeito que era, eu só fazia o que fazia sentido na minha cabeça em relação ao E cliente. errou algumas vezes também, né? Não, minha Importante falar primeira isso. compra, assim, eu não tenho nem coragem de contar, entendeu? Porque foi o maior desastre da minha vida. Eu comprei oncinha neon, Ah, roxo. oncinha neão é forte. Gente, sinceramente, eu falava assim, diferente, vai que alguém gosta. Só que ninguém gosta. Ninguém gostou, entendeu? Mas enfim, eu selecionei dentro de 7 marcas tudo que fazia sentido pra mim. Então eu meio que virei uma multimarcas, que hoje Entendi. é o que as maiores multimarcas de sucesso hoje do Brasil fazem. Elas pegam as melhores marcas, fazem uma curadoria de produto dentro das coleções dessas marcas e apresentam para o cliente delas direcionadamente. Então, Uhum. aquele cliente tem o perfil de mais brilho, né? Gosta de uma coisa mais brilho, sofisticação, produtos mais noite. Ela recolhe nessas marcas tudo isso e oferece para o cliente no mesmo lugar. Entendi. Ela facilita essa busca do cliente. Meio que segmenta pelo tipo de cliente, né? Isso. Então Não eu fui por marca. fazendo isso, entendeu? Eu fui nesses 6 primeiros meses, eu fui fazendo um laboratório, assim, o que meu cliente gosta, o que ela acha mais legal, e eu peguei dessas marcas dentro desse nicho ali, né? Da minha segmentação, os melhores produtos. E isso, assim, foi um diferencial, mas é mais ou menos o que eu tentava fazer antes. E seguiu alguma linha para depois, quando você começou a fazer seus produtos? Já era essa linha. Como é Aí, que você os define a meus Yara assim? produtos foi muito diferente, foi o oposto, assim. Aí, o que eu comecei a entender? A ausência, né? O que essas outras multimarcas, o que essas outras marcas não tinham. Eu falei assim, eu posso fazer o Yara Intimates, mas eu não vou fazer um produto que eu já revendi a minha vida toda. Eu preciso fazer uma coisa que ninguém faz. Aí, nesse cenário, eu já trouxe o contexto que hoje eu acho também que é um pilar da Yara Intimates e da VS. A autenticidade e a identidade do produto. Eu falei, não faz sentido eu entrar pro mercado
com um produto que seja igual de todas as marcas que eu vendo. É só eu continuar vendendo. Pra que eu vou gastar energia produzindo, sabe? Exato, isso é importante, você mencionou as duas aí, acho que nem todo mundo sabe, são duas marcas, né? E aí tem muita Exatamente. gente, quando a gente traz alguma personalidade, alguma influência de uma marca, acha, ah, deu certo pra ela e tal, mas você já fez duas vezes, né? Então dá pra Isso. replicar. Quero fazer mais 10. Mas assim, é muito isso. Tipo assim, é um modelo mesmo de negócio e eu acho que, pra mim, eu tenho certeza que fez muito sentido, sabe? Investir num produto segmentado, direcionado pro meu público e fazer um funil mesmo disso. O que faz mais sentido, o que elas mais querem, o que o mercado não tem. E nessa época, quando eu apresentei o primeiro produto, tô falando mais da Yara porque foi a primeira empresa nesse início, né? O que faz sentido. Mas quando eu apresentei os primeiros produtos da UI, eu lembro que, tipo Isso foi assim, quando? isso foi em 2016. Ou seja, uns 4 anos depois você Isso, começou a revender. exatamente. E aí, quando eu apresentei esses primeiros produtos, eu falei, a galera não tinha um sutiã sem bojo, sem aro, sem forro. Então, tava muito na era do todo mundo querendo colocar silicone. Eu falei, gente, não precisa mais desses bojo aqui. Tipo assim, as minhas amigas comprando aqueles sutiãs lotado de espuma da Victoria's Secret, eu falei, é lindo, maravilhoso, mas assim, não tem necessidade mais. E outra, pra quem não tem o silicone, a pessoa tem que vestir de uma forma mais confortável, assim. Porque isso gera uma certa frustração. Você colocar um sutiã que deixa seu peito perfeito quando você tá com ele, depois você tira, você fala assim, não, triste, sabe? Isso não colabora com a autoestima da mulher. Eu falava, gente, eu tenho que pensar numa modelagem que não seja assim, mas que consiga proporcionar um conforto visual na hora que coloca e na hora que tira, sabe? Uma coisa que não te transforma a ponto de você não se reconhecer sem aquele item. Então, quando eu trouxe esse produto para o We Are Intimates, as meninas falavam assim, eu não tenho coragem de usar, tia, assim, sem chance, eu não consigo colocar um sutiã sem aro, sem bojo, vai ficar transparente, mas isso vai... Então, tipo assim, num primeiro momento a gente teve uma dúvida e uma rejeição, mas eu fiz uma transição também, porque eu falei, não vou ser louca, né? Vamos testar aqui, Vai vamos ver o comprar que John vai dar. Single anteriormente, né? Exatamente. Eu continuei com os produtos que já performavam para meus clientes da revenda e eu fui mesclando, assim, sabe? Primeiro ano eu Ah, legal. colocava 20, 80 revenda, 30, 80 revenda, até que eu cheguei no cenário de produzir 100% do meu mix de produto, que foi bem demorado esse processo. Então eu falo, tipo assim, a revenda para mim foi uma escola, sabe? Pra E eu conhecer o seu cliente. aprendi sobre lingerie definitivamente com os fornecedores que me vendiam produto acabado. Porque eu consegui olhar para um e falar: esse acabamento não é bom, eu quero fazer o melhor. Isso aqui é perfeito, então eu quero seguir essa linha aqui dentro do meu produto. Isso aqui faz sentido, esse dura, esse não dura. Tipo, eu já tinha ali uma bagagem de 5 anos de venda de produto dos outros. Então, eu sabia o que eu queria trazer pro meu. E isso foi uma escola pra mim, sabe? Eu falo com as minhas alunas, inclusive, que é muito melhor você começar num contexto em que você tem o mínimo de conhecimento do seu produto, né? E, se possível, um conhecimento mais aprofundado para isso também trazer no seu contexto de execução ali do seu negócio e do seu produto autoridade. Você precisa saber o que você está vendendo, você precisa entender sobre o acabamento do que você está vendendo, você precisa saber o que é um diferencial. Mas E ainda que eu não conseguisse aplicar no início, eu me planejei para isso ser uma realidade. aí, pegando um pouco isso que você tá falando assim, mas a escolha de lingerie foi porque você já entendia um pouco do produto ou foi porque você gostava e aí você foi aprender? Foi porque ninguém fazia. Ah, tá. Ninguém na minha época vendia. Tipo assim, inclusive, lingerie nesse cenário era um produto que era complementação de renda, né? Então, ninguém vendia. Quem vendia era a moça que trabalhava lá em casa, a faxineira do meu prédio, uma outra amiga uma amiga da minha manicure que ia no salão quando eu tava fazendo unha. Então, tipo assim, não era uma área que, dentro da minha realidade, né, ali enfim, né, uma realidade diferente, até financeira mesmo, fazia sentido. Então eu Uhum. falei, gente, ninguém vende isso e todo mundo usa. E você estudava numa faculdade com com público feminino grande, né? Dentro do campus. Exatamente. Muita mulher com dinheiro. E foi muito bom, assim, foi uma escola mesmo. Aquela faculdade ali, gente, a minha faculdade na Milton Campos foi de venda, mas ninguém sabe. Eu também fiz engenharia civil, mas engenheiro mesmo, meu pai brinca, o Pedro não sabe pouco. Eu ficava lá mais pensando em bag, em tecnologia, do que como que constrói um prédio. Yara, e como que foi, assim, esse processo de venda? Você já foi todo pro digital, montou um Instagram? Quando que você começou a preocupar com isso? Que no início eram suas amigas de faculdade, né? Aí depois era o quê? Boca a boca? Você tinha alguma técnica? E quando que foi pro digital? Quando você viu a internet, falou, ó, ou era porque você postava na sua rede social pessoal e o pessoal começou a pedir? Como é que foi esse processo de modos de vender? Eu falo que, assim, não existe uma receita. A gente precisa testar.
E eu sou sempre a favor de testar. Tudo que eu vou colocar na marca, tudo que eu vou introduzir, tudo que eu planejo, eu falo, vamos testar pequeno e entender como é que funciona. Eu não tinha nenhum dinheiro. Tipo assim, foi uma barreira gigantesca pra minha mãe. Falou assim, você tá louca. Eu tô falando com você pra você ir pra melhor faculdade de BH, que eu quero que você passe no concurso, que eu vou bancar suas despesas até o dia que você passar. Você quer vender lingerie? E ainda era assim, lingerie, né? Tipo assim, ó, tem nada mais legal pra você vender, não? Tipo assim, eu falava assim, ah, mãe. E tem outro BO, né? Tipo assim, lingerie era um objeto sexual nessa época, né? Tipo, minhas amigas de 16 anos, tipo, elas pensavam assim, não, eu nem namoro, por que que eu vou usar uma lingerie, sabe? Era muito essa vertente, assim. Então, eu ainda tive que criar uma história ali pra convencer de que isso fazia sentido naquela época, que não fazia pra ninguém que não tava no casamento e que não tinha um namoro. Então, assim, quando eu comecei a criar esse formato da venda, eu testei primeiro como sacoleira. Eu ia na casa das minhas clientes. Eu não vendia online, eu não tinha o digital. E eu falava assim: você pode me indicar 5 amigas pra eu ligar? Aí elas indicavam 5, eu ligava, falava, oi, tudo bem? Então, eu vendi pra Ana. Ela falou comigo que ela amou as lingerie, você pode até perguntar pra ela, eu queria saber se eu posso levar. Eu acho que tinha gente que ficava com dó, sabe? Falava assim, não, velho, tadinha, deixa ela vir aqui, né? Tipo, se eu não comprar... Aí tinha assim, eu ia na puta que pariu, a pessoa comprava uma calcinha de R$29,90. Vendedor que não anda não vende picolé. Exatamente. Gente, nó, mas assim, foi quase isso. Sério, só faltou um carrinho de lingerie e eu a pé na rua. Mas enfim, eu comecei a testar, assim, indo em casa. Depois eu comecei a ter muita dificuldade. Eu falei, vou fazer um Instagram que eu posto as fotos. Porque eu comecei a ter um mix de produto maior. Então eu falei, tá muito difícil. Quando a pessoa me pergunta o que você tem, M, eu mandava, tipo, 70 fotos. Eu falei, gente, não dá. Tipo, eu preciso de ter uma forma mais possível de fazer isso. Porque eu chegava no 20, no produto 20, eu já ficava assim, no que preguiça de mandar mais. Que era 100 meninas chamando no dia. E se era você que tava vendendo, tinha preguiça, imagina quem tava comprando. Não, 80 fotos. A pessoa até desistia, ela gostava de 3, ela já falava, é isso aqui que eu vou querer. Essa época a internet era mais cara, e baixar 80 fotos era complicado. Nossa, era mesmo, eu nem pensei nisso. Aí, eu falei assim, eu vou criar um Instagram. Eu criei um Instagram pra postar os produtos no feed. Gente, é muito Isso engraçado. já era o Yaro Intimates ou era ainda só Não, revendia? era só revender. Era só revenda. Era o Yara Freitas mesmo. E nem era o Yara Freitas, era o nome lingerie, não sei o quê. Tipo assim, nem pensava nisso. E aí, só que marcava comigo, então a pessoa sabia que era o Yara. E aí, eu lembro que eu fiz o Instagram e eu colocava disponível no P e no M. E aí, depois, não tinha como editar legenda no Instagram. Aí, quando acabava o P e o M, porque eu também tinha, tipo assim, um P, um M, né? Parecia que eu tinha vários, mas era um P, um M. E aí, vendeu o P, eu só tinha o M. Eu deletava a foto e postava de novo, disponível no M com valor. Isso me ajudava, assim, infinitamente. Diminuiu muito meu trabalho. E depois a gente começou a vender no Instagram. Aí já tinha link de pagamento, né? Era aquela situação um pouco mais fácil. Porque, assim, os meus 3 primeiros anos, eu conto isso, ninguém acredita, eu vendia no depósito bancário. Não tinha cartão, eu vendia fiado. As minhas clientes compravam fiado. Era carnê das Casas Bahia. Sério. E, tipo assim, as clientes tinham compra recorrente, então elas combinavam comigo assim, vou comprar e você redivide pra mim. Então, todo mês era R$100, R$110, depósito bancário na Caixa Econômica Federal. Você anotava num caderninho. Anotava num caderno. Na verdade, não, eu já anotava numa planilha, né? Eu tinha um Excelzinho ali. Você não preferiu o caderno com adesivos nessa época? Ou notas. Eu tenho todas salvas aqui no bloco de notas. É no mesmo? iPhone 3. Aí eu anotava assim, Ana Luísa, conjunto, Jade, R$119,90, tamanho M, valor tal. Não pago. Era assim. Aí, gente, eu tenho isso tudo, eu fico olhando e falo, meu Deus, que loucura. Tinha cliente que comprava 10 itens, eu escrevia todos com valor. Isso devia ser 2015, por aí? Né? Eu acho que é. Até contando pro pessoal, isso é interessante, porque o bag surgiu um pouco por causa disso. Igual o Yara, eu tinha várias amigas na época de escola que começaram a montar a loja. E aí eu comecei a observar que quase todos vendiam pelo Instagram de forma bem manual, sabe? Não tinha, às vezes, na época o Instagram eu acho que não sei nem se tinha direct, eu acho que não tinha direct, era meio, o pessoal comentava, aí passava o telefone, era uma, eu lembro que tinha uma amiga minha que pediu, o pessoal mandava foto do cartão pra ela. Não, eu mandava, todas as minhas clientes mandavam. Foto do cartão. Uma loucura. Aí eu falei assim, vou montar uma plataforma pra ajudar a melhorar essa venda por rede social. Foi aí que surgiu o bag. Então, mais ou menos nessa época que você surgiu, né? Teve outras que a gente, inclusive são suas amigas hoje aí, Calistó, várias outras aí da Monique, outras que eu lembro que eu entrava no Instagram e via muito esse processo manual, assim, de venda. Pois Então o bag... Era uma dor generalizada, né? A gente não demorou um tempo pra conseguir
solucionar essa dor, né? Mas surgiu por causa disso. Não, eu tenho na Uyara Intimates caderno. Eu anotava num caderno, eu mandei fazer um caderno com uma capa da Uyara, e minhas vendedoras lançavam as vendas anotando no caderno. E a pergunta que Aí não eu quer conferia a comissão com o caderno. E a pergunta que não quer calar, tem muita gente devendo desde essa época, não? Não tem, esse que era o ponto, que eu ia falar que ninguém acredita. Não tem. Gente, eu tenho 5 clientes inadimplentes. Inclusive, uma dessas eu encontrei no salão. Tem, tipo, um mês. Ela não olhou pra mim. Não olhou? Ela ficou assim, ó. Tá te devendo desde Aí eu aquela falei época? assim, gente, que estranho. Eu dei bom dia pra todo mundo, essa mulher não respondeu. Eu tô olhando assim, aí Foi lá eu no seu fiquei bloco de assim, notas, tinha lá. observando discretamente. Aí eu fui e perguntei pra recepcionista no WhatsApp, essa menina chama isso? Aí ela, sim. Aí eu falei, ai, já sei que ela não tá olhando pra mim. Nunca Bom, mais pagou. Bom é que o Yara é vendedora, a gente vê que ela era boa cobradora também, né? Eu Ela era. vende e Não, cobra. mas eu acho que era muito essa situação também. Você perguntou um diferencial, além de ouvir o cliente, era esse networking, sabe? Eu era amiga das minhas clientes. Eu Entendi. sentava com elas na casa delas, tomava café. Eu acho que elas sentiam assim, véi, se eu fizer sacanagem com essa menina, é muito paia, né? Tipo assim, ela tá aqui na minha casa, ela tá tomando um café comigo, tipo assim, eu Ela posso fez a deixar minha de mãe de pagar. refém. Eu posso deixar de pagar sem mig, mas eu não vou deixar de pagar o Yara. E aí eu tenho aqui, ó, 2017 anotadinho, por exemplo. Mas assim, Marina Sampaio, um conjunto 9378B, 179. Um conjunto 9508M, 239. Olha aí, já era caro esse trem aqui, né? R$240, vou comprando tudo. Aí tá, total, 2 vezes de 270, já depositou no Bradesco 25/5, 260 restante dia 20. Aí eu pegava isso aqui no dia 20, que era normalmente o dia que eu recebia, né? Tipo, 15, 25, 20, por causa de cartão. E aí eu ligava, oi, Ana, tudo bem? Você pode mandar o comprovante e tal? Gente, olha que loucura. Aí ela falava, Era claro, muito Yara, eu vou manual. fazer agora. Nossa, Não tinha como escalar isso. O que eu acho, impossível. legal é que quando a pessoa quer mesmo, né? O Faz. pessoal fica colocando mil desculpas, dava um jeito de... E vai Resolver. melhorando, né? Vai melhorando. Tem que melhorar. Muito bom. E aí, a Yara, quando você foi pro digital mesmo, assim, criar seu site a primeira vez, sabe quando que foi essa... O que fez você sair da cobrança porque tava insustentável? Como é que foi? O que acontece? Tudo acontece na hora certa, mas assim, se eu pudesse, se eu pudesse voltar atrás, eu demorei muito pra ir pro digital com e-commerce mesmo, sabe? Eu vendia no Instagram, Você não tinha acreditava dia... em e-commerce, né? Você me falou uma vez. Não é que eu não acreditava, é que na minha cabeça tinham várias barreiras, sabe? Que hoje eu acho, assim, uma loucura. Porque a gente muda muito, né? A nossa mentalidade, o nosso conhecimento. Mas eu tinha 1000 desculpas pra não estar no e-commerce, sabe? E assim, eu gosto de atendimento mais pessoal. Eu não quero isso. Só que chega uma hora que você vê que não faz o menor sentido. Você consegue hoje, através da sua comunicação nas redes sociais, gerar essa aproximação do cliente e estar numa plataforma de venda digital. Então, assim, eu vendia pelo direct. Tinha dia que as minhas colaboradoras chegavam na Uyara, na loja, e tinha 80 directs para responder. A gente encerrava o dia sem conseguir responder tudo. E eram dúvidas, assim, muito óbvias. Pontualmente, a gente auxiliava cliente no tamanho, mas era sempre assim, qual o valor? Tem M? Tem M? Exatamente. Então, assim, eu falei, gente, não faz sentido, eu não tô dando conta mais. Mas, assim, teve que chegar numa situação drástica da gente entender, assim, várias clientes sem resposta. E aí, no final de 2019, um pouco antes da pandemia, eu falei, gente, eu preciso de um site bom. Eu lembro que eu usava o e-commerce, porque eu queria ter um blog também, ficava nessa função de, tipo, não posso deixar de falar com os meus clientes, e aí eu inventei isso. E a gente começou com o e-commerce no dia 12 de janeiro de 2020, pra vender uma coleção de carnaval. Olha pra você ver. Tem até Foi, pouco tipo, tempo, se for ontem. ver, né? Mas vendendo no digital através do Insta, sabe? Sempre, assim. Mas, assim, muito limitada. Gente, eu ia no correio Né? todo dia levar a Nessa- caixinha. Nessa época eu já devia ter 3 anos que eu tava tentando fazer o Yara vir pro bag, mandava mensagem de vez em quando, eu não aguentava mais ver o... Não Ele chegou a aguentava, comprar gente. 3 lingeries, não deu certo. Não aguentava mais. Eu falava, não, esse menino não vai desistir de mim nunca. Não é possível. Mas Deu certo. eu era um dos 80 direct lá. Tem site? Oi! Era mesmo. Mas aí Isso você montou... desculpa. Não, vai lá, pode falar. Mas aí você montou o site e qual que foi o efeito, assim, de início? Já começou Triplicamos o faturamento no 3º mês de e-commerce. Uma loucura. Só que aí foi muito, assim, providencial, porque eu falo uma coisa também, o empreendedor, ele tem que ouvir o feeling. E assim, 2019 eu já tava estagnada, eu falei, tem que ter. A gente fez o e-commerce, passou um mês o caos da pandemia. Nossa. Tipo assim, foi um trem na minha percepção, assim, divino, sabe?
Então, a gente já foi pro e-commerce capacitado também, porque eu coloquei uma gestora do e-commerce 4 meses antes da gente começar a operação, porque também não dava, né, pra simplesmente soltar um e-commerce do nada. E aí, a gente teve essa escala, assim, absurda de venda na pandemia, e o meu segmento foi muito privilegiado nesse momento pro cliente, né? Insumo foi muito ruim, porque todos os meus insumos eram usados em máscara, então, tipo assim, teve elástico meu que aumentou 500%. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve uma demanda altíssima, porque a menina, ela trocava de calcinha 3 vezes no dia, no início, de tédio, entendeu? Aí eu ficava o tempo todo, gente, olha essa gaveta de lingerie, tem que trocar. Aí ela olhava, assim, tinha nada pra fazer. Ficava lá na gaveta de lingerie e falava, não, é verdade, gente, tá péssimo. Pijama, tinha 2, horríveis. Aí a pessoa já quer ficar mais bonitinha, né? Tinha, assim, 3 meses de pandemia, você já fala, não, tô precisando comprar um pijaminha mesmo, que eu só tô ficando de pijama. Então, assim, a gente começou a ter um volume de venda muito legal, sabe, na pandemia. Quando acho que essa sacada sua, você foi meio que também adaptando tipo, pijama foi uma sacada de pandemia ou você já estava pensando Sacada de pandemia total. Eu não tinha mix de produto compatível com o meu cliente. Tanto que, tipo assim, a gente também vai dando umas acomodadas, né? Então, pra mim era confortável comprar pijama de fornecedor. Então, eu falei, pra que eu vou fazer pijama? Eu posso comprar. E aí, eu não tinha esse interesse, sabe? De ter esses produtos no meu mix, nesse primeiro momento. Mas aí, com a pandemia foi me colocando pra frente, assim, sabe? Pra ampliar o meu mix, pra entrar com uma nova categoria. Então, eu fiz um homeware também, umas peças de canelado, que tava no mood meio comfy, mas fazia sentido, sabe? Yara, você mencionou aí que você tava numa transição de Instagram para e-commerce. Ambos são digitais, mas numa transição. O que você fez para escalar esse e-commerce, assim? A venda do Instagram, ela ainda assim é muito manual. A do e-commerce, não. Como é que foi essa transição? Como é que foi esse aumento? Você lembra de alguma estratégia? Eu lembro que eu comecei a utilizar muito, o direcionamento para o site, para começar, assim. Quando a cliente perguntava alguma coisa, eu já falava assim: "Olha, é assim, 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 se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, e esse é o link do produto". Então a gente já começou a criar esse tráfego ali no site, para as meninas conhecerem. Foi muita resistência, tipo assim, eu acho que eu demorei 1 ano para conseguir ter um fluxo real, assim, de venda, sabe. E a gente começou a anunciar. Então, foi uma coisa que eu construí no início, assim, sabe. Porque eu colocava, sei lá, no início acho que eu colocava R$ 400. Eu ficava assim: "Nossa, eu não vou gastar dinheiro com isso não, vai que dá errado". E aí eu ficava em com tráfego medo. pago? Em Aham, tráfego, né, que você em fala. tráfego. E isso começou a levar uma galera para o meu site, porque antes do tráfego no site, eu fazia tráfego para o Instagram. Ah, tá. Então eu já tinha o gestor, já trabalhava com o Lucas, inclusive, o Ó, rei do tráfego. E aí ele fazia tráfego pro Instagram. Isso também dava um volume bem legal no Insta. A Sim. gente redirecionou ali e a gente começou a levar as pessoas pro e-commerce e eu comecei a preparar o meu estoque de acordo com os produtos que eu acreditava que ia performar mais e com o que já tinha uma performance boa. Isso também ajudou a gente escalar no e-commerce. Eu não entrei pro e-commerce, tipo, querendo testar tudo que eu tinha no meu mix, sabe? Eu selecionava uns produtos pra estar lá, eu já tinha os bordados manuais e não tinha um caminho pra eles estarem lá, então os bordados seguiram pelo direct como encomenda. Então eu fui meio que no meu modelo de coloca um pezinho pra ver se é fundo, depois eu mergulhei. Mergulhou. É. e assim, eu acho que teve uma hora que eu lembro que eu já te acompanhava da época que eu te conheci, né, que você estava começando no diário, e teve uma hora que deu um boom, eu acho que deve ter sido mais ou menos essa época de pandemia, assim. Eh, Você acha que era muito boca a boca ou era também você foi aumentando esse investimento? Você começou a sua marca pessoal também, eu vi que cresceu muito, né, você era a modelo da Oiara e seu perfil também começou a crescer, como é que você viu, como que foi essa aquela hora que você falou: "Ó, o negócio tá ficando grande"? Na a hora que eu percebi que o negócio estava ficando grande, eu estava contando isso esses dias pra uma pessoa, eu sempre apareci muito, eu sempre falei muito do produto, eu acho que isso fortaleceu a minha base. Eu não acredito que, nesse contexto, o tráfego faria um papel sozinho, sabe. Uhum. Até porque não estava nesse contexto, assim, né, de altíssima demanda e a galera confiar nisso também. Então, assim, eu acho que você perceber que o Yara é uma pessoa e que ela tá ali, que ela fala do produto e que ela mostra o desenvolvimento de Ela usa o produto, produto. ela usa o produto. Então, tipo assim, isso gera uma credibilidade, sabe? Até porque a realidade pós-pandemia é totalmente diferente em relação ao e-commerce, né, do que era antes. Então,
O meu produto, ele foi muito no 1 a 1, assim, foi muito na Yara mostrando o produto, gerando desejo em torno daquele produto e indicação, assim. Meus clientes são as minhas melhores e maiores Você vendedoras, fazia então alguma bonificação pra quem indicava? Você tinha um Hum, programa assim? eu não tinha, não tinha. Eu Hoje você tinha, tem, não assim, tem? amor e gratidão. Falava: "Não, muito obrigada, você me indicou essa cliente, Ah, você é demais". E já tinha essa ideia de comunidade? Tinha muito, assim. A We Are Intimate sempre fortaleceu demais isso com as clientes. Assim, eu não tinha essa situação da bonificação, mas as minhas melhores clientes, elas tinham condições especiais dentro da We Are, sabe? Legal. E elas amavam o propósito da marca, elas ainda amam o propósito da marca. Eu fiz uma enquete esses dias no nosso grupo e eu falei assim: por que você compra o We Are Intimate? E a segunda maior resposta, antes do propósito da marca, que é muito claro para as clientes, foi assim: porque eu gosto da dona e eu me sinto bem gastando meu dinheiro lá. Sabe? Então, assim, existe essa conexão de realidade mesmo. Eu sempre fui muito real, sempre fui muito vulnerável ali nas minhas redes sociais. Mostrei os dias bons, os dias ruins. E isso gera essa conexão com as clientes. Então, isso fortalece a comunidade da marca, né? Porque a Yara é uma marca. A Yara Intimates também é uma marca. Então, essa união de propósito, essa repetição do propósito, né? Porque não foi uma coisa que mudou, uma coisa que nasceu do mais absoluto nada. Tipo, desde o dia que eu entrei na casa da minha cliente, eu assumi um compromisso de cuidar das mulheres que chegariam no meu caminho. Então, assim, isso foi muito forte, isso era muito claro. E tudo que é uma verdade transcende. Não tem como. Você pode tentar criar essa identidade. Se isso não for genuíno, se não for verdadeiro, não vai virar. Não vai contagiar, não vai transformar a vida de outras pessoas, sabe? E o que é de verdade, a gente não precisa de ficar falando o tempo todo. As pessoas, até as novas que chegam, elas já conseguem identificar isso dessa forma. Então, esse cenário foi totalmente propício para fortalecer, sabe, essa comunidade e trazer esse grupo de fãs da marca mesmo, assim, de defender. Um dia uma menina mandou uma mensagem no direct porque ela queria tentar trocar uma coisa lá, já tinha passado do prazo, ela falou assim comigo: mas eu sou uma advogada da We Are Intimates. Eu defendo. Ué, Falou, não então sei se ela vamos tá combinar defendendo, ela vai me esses processar, honorários. né? Aí eu falei, então vamos combinar esses honorários aqui, vou resolver, sabe? Então, assim, realmente é uma comunidade muito forte, sabe? O e-commerce é muito importante, conversão. Assim, Total. o que os e-commerce, a partir do momento que ele vai desenvolvendo, o que mais conta é conversão. Tem algumas coisas que aumentam a conversão. Uma delas é essa amabilidade que a gente fala, essa criação de comunidade. A gente tem vários exemplos assim na bag, né? A gente tem a Ambro, que tem muito disso, a Yara, tem a Amitié, que usam muito disso. O que você acha que você faz hoje com o seu site, ou então levando pessoas para o site, que aumenta essa conversão? A pessoa bate lá e compra. Que tipo de coisas faz isso acontecer? O fato de falar do produto, primeira coisa, né? Tipo assim, o problema hoje é que as pessoas não conhecem o próprio produto. Isso é muito desafiador. Tipo assim, se você não conhece o seu próprio produto, você não consegue falar dele com autoridade. Então, o fato de conhecer o produto minuciosamente traz um desejo na hora que eu falo daquele produto ali. Você fala assim, pelo menos uma curiosidade, assim, sabe? Não, então tem que vestir esse trem pra eu ir. Isso é isso mesmo. Outra coisa que eu acho que pra mim faz muita diferença é o fato de ouvir as clientes. Então, eu tô ali no grupo íntimas da U e as meninas, ontem elas estavam até brincando. Falou assim, não, Yara, eu acabei de divorciar, eu tô precisando tanto de um cupom. Aí eu falei, eu vou criar um cupom aqui na pista. Aí a gente brinca Cupom muito. esquecendo o ex. 15% de Exatamente. desconto na Yara. Exatamente. Então, assim, ouvir as clientes. Isso leva muitas clientes pro site, sabe? Eu tô sempre ali ouvindo, fazendo um cupomzinho. Final de semana elas pedem. E começa a mandar caixa de recebidos. Elas já ficam assim, nossa, eu tenho que comprar. Que lindo que é, vamos fazer. Então, assim, isso leva as meninas. Porque o tráfego, ele já vai levar, né? No cenário normal. Mas o fato também de... Eu tô mudando várias estratégias hoje também na marca. O fato de terem duas empresas, né? A gente tem que se reinventar o tempo todo. Eu tive que dedicar muito na Versiane Swim. Mas a gente desenvolve muitos cupons. Com automações, inclusive agora, né? Plataformas de CRM. Ouvir a cliente, pra mim, assim, é essencial. E como é que... só explicando, pessoal, como é que a gente traduz isso na conversão do site? Ouviu que a cliente quer um cupom, esse cupom tem que estar claro quando abre o site. Percebeu que tem um produto que vende mais, esse produto é o banner principal do site. Isso tudo que vai gerando conversão. Por isso que a parte de escutar e de aumentar a conversão do site é nesse tipo de construção. De estratégia. Exato. Exatamente. E você aprendia isso conversando com amigos? De onde você tirava os seus conhecimentos? Ou era natural seu, assim?
Ah, eu Você lia fazia demais, né? Hoje eu não consigo ler, porque, assim, parece que eu não tenho tempo pra comer. Mas, assim, eu lia muito empreendedorismo. Eu lia muito histórias relevantes. Você citou o Rony da Reserva aqui, aquele Rebeldes Tem Asas lá. Eu falei, gente, preciso engolir esse livro. Eu tenho que fazer. Eu fiquei tão apaixonada que eu mandei um direct pro Rony, ele me respondeu por áudio. Eu quase chorei. Virei fã número 0. Falei, amo. Essa época era a automação do Rony, tô brincando. Ah, mas aí você me perguntou uma coisa que eu esqueci de falar. Você perguntou a virada de chave, né? Quando eu percebi que a Yara tinha crescido nesse cenário. Um dia eu recebi um direct da Luciana Gimenez. Bom, forte. E aí, a stylist dela foi na minha loja, passou 2 meses e a gente tava fazendo uma collab. Ah, eu lembro disso. Nessa hora, eu ainda tudo assim, era tão irreal na minha cabeça que eu queria acreditar que era um fake, sabe? Falei, gente, não é ela, não. Claro que ela não tá falando isso. E assim, eu comecei a conversar. Eu falei, vou mandar um áudio pra ela, né? Falando que eu admiro muito e tal. Ela começou a me responder por áudio, tipo assim. E a gente começou a conversar. 2 meses depois a gente tava organizando uma collab. E do nada eu saí no Daily Mail. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo, realmente, assim, a minha virada de consciência, porque às vezes o nosso negócio já é grande, ele já fatura, ele já tá bombando e a gente ainda tem aquela mentalidade de sacoleira, né? Tô aqui, vai na casa do meu cliente, não sei o que, aquele trem lá. Só que quando eu comecei a perceber que isso estava crescendo mesmo, foi quando a gente começou a alcançar essas pessoas muito relevantes pelo produto. Eu não era amiga dela, eu não encontrei ela na rua, eu não pedi pra mandar uma sacola, entendeu? Chegou nela, ela gostou. Exatamente. E aí, eu acho que você compartilhou muito isso na época na sua rede social, eu lembro disso, que esse sucesso todo também trouxe dificuldades pra você, né? Tanto pessoal quanto, tipo, um puto estresse. Que é o que você teve de dificuldade nesse primeiro boom e que você acha que você podia passar hoje, você tá mais madura como empresária, pra quem tá começando também? Eu tô Aquele- lembrando da figurinha, só um burnoutzinho. Só um Ronaldinho, não pega nada. Porque eu lembro que você comentou um bom tempo, né? Você até teve, tipo, uma época que você teve um estresse muito grande, chegou a ter um burnout mesmo, né? Foi um Foi burnout. mesmo. E que você pegou disso que você acha que pode servir pra quem tá vindo aí? Porque a gente pede muito sucesso, né? Mas vem coisas ruins com sucesso também. Então, que aprendizado você teve desse momento mais estressante da Yara? Acho que a Verciane já tava nisso já, né? Já tava, né? Nesse primeiro não, mas depois, no segundo, sim. Você ia falar alguma coisa, Léo? Não, eu ia falar só porque é tipo aquele conselho, tipo, não caiam no buraco que eu caí. Agora é esse momento. Tipo, cuidem dessa parte Ô, também. gente, é muito engraçado, porque assim, eu me comprometi comigo também, todo podcast, palestra, conteúdo, mentoria, eu nunca vou deixar de falar de saúde mental, assim. E sempre chega nessa pauta comigo, porque realmente é algo que eu trago à tona mesmo, porque as pessoas, elas têm a ilusão de que empreender é liberdade, praia, compras de coisas caras, status, né? Tô sempre aqui contando e sendo admirada. Mas, assim, na verdade, isso é 10%. Se for 10%. Liberdade eu acho que não existe. Empreendedor mesmo crescendo É 24/7. isso é uma coisa que eu já discuti. Foi engraçado que eu discuti gente com uma fala pessoa que muito na época disso. saía do bag lá, o cara ficou 4 anos, não aguentou. Esse cara falou, depois voltou e falou que estava certo. Porque liberdade é meio falso, né? Porque como é que você larga o Yara? Tem seu nome, inclusive, né? Como é que eu largo o bag com tanta de gente? Não dá pra largar nem 3 dias. É. Não é nem como é que você muito larga, difícil. não. 100%. Não tem como. E outra, ainda que não esteja ali na rotina do dia a dia, se você estiver viajando, tá no seu coração, Na entendeu? sua cabeça, Não né? tem como. Tipo Isso, assim, isso que só foi ficando pesado pra você, essa ficou responsabilidade? porque eu não tinha maturidade, ainda não tenho toda, né, mas eu não tinha a maturidade e a clareza que eu tenho hoje de que várias coisas que aconteciam e que eu fazia não invalidavam a profissional que eu era, não invalidavam a empresária que eu fui e não invalidava a trajetória que eu construí. Então eu tinha medo de me cuidar, eu tinha medo de dedicar tempo pra mim, eu tinha um receio de que se eu não estivesse ali no escritório até 10 horas da noite, dando minha alma e trabalhando de uma forma totalmente desequilibrada, atendendo demandas que facilmente poderiam ser delegadas, eu estaria me distanciando do meu negócio. Só que isso tudo é muita imaturidade mesmo, sabe? Meu primeiro burnout foi em 2019, eu tinha uma depressão profunda, assim, que foi diagnosticada como depressão atípica, inclusive, por exaustão. E fazia todo sentido, 5 anos de faculdade, trabalhando, estudando com a loja. Tinha dia que eu ficava na loja até 2 da manhã fazendo meu TCC, porque, tipo assim, eu não tinha outro horário pra fazer. Se eu fosse pra casa, eu sabia que eu ia querer dormir.
Então, assim, muita disciplina, uma disciplina exacerbada. Eu falo que é muito hipócrita a gente falar que se a gente pudesse voltar atrás, a gente não faria diferente, né? Todo mundo fala, ai, se eu pudesse, eu nem considero. Se eu voltasse atrás, eu faria exatamente igual pra estar onde eu tô hoje. Mas, assim, eu acho muita ignorância da minha parte falar isso, porque hoje, com a clareza que eu tenho, eu faria inúmeras coisas diferentes. Principalmente delegar, sabe? Principalmente delegar para as pessoas capacitadas fazerem coisas que eu tentei exaustivamente fazer, que se eu tivesse delegado, talvez eu não teria vivido esse grau de estresse, sabe? Não tinha dinheiro, não tinha como fazer. Mas, assim, eu teria me estruturado de uma forma melhor e eu teria revisto minhas prioridades. Então, eu faria muita coisa diferente. Então, esse primeiro burnout foi muito desafiador, porque eu tive que afastar 3 meses da empresa, assim, num cenário em que eu não tive nem escolha voluntária de afastar. Eu não conseguia, assim, levantar pra tomar banho. Minha mãe me pegava. Hoje, eu olho pra mim, gente, eu falo assim, meu Deus, como que pode? Igual quando eu tava vivendo, eu falava, isso não sou eu. Não tem condição, eu não sou assim. Eu sou, tipo assim, ligada no 220, totalmente disposta, nada me para, eu não tenho medo. Com medo eu vou do mesmo jeito. Então, assim, eu não entendia. Hoje eu olho pra essa situação e falo, gente, não era eu que tava ali. Porque não tem condição. Então, assim, foi muito desafiador esse processo. Já falei, contei no meu Instagram inúmeras vezes, mas assim, quando a gente vai andando pro buraco, depois de ter caído nele, quando você chega na beirada dele, você dá 30 passos pra trás, entendeu? E foi o que eu fiz, inclusive, no ano passado, em relação a uma das minhas empresas, que foi a Yara. Porque eu falei, gente, eu preciso entender. Ou eu escalo um negócio nesse momento oportuno, ou eu vou correr o risco de entrar numa situação que eu custei a sair. Então, foi um lugar muito desafiador, que eu cogitava, assim, eu tinha plena convicção que não ia acabar e que eu ia acabar com a minha vida, entendeu? Então, assim, eu falei, gente, tudo bem, eu já fiz muita coisa. Eu ainda criava desculpas pra mim, assim. Eu falava assim, mas claro que eu tô assim, olha o tanto de coisa que eu já fiz, olha a idade que eu tenho. Já tá feito, sabe? Eu falava assim, ó, meu papel aqui nesse mundo já tá executado, tipo assim, muita gente já aprendeu com o que eu fiz, tá tudo bem, tipo, já resolvi minha vida aqui, eu não quero mais estar aqui. E isso é muita loucura, porque hoje eu tava conversando esses dias com uma amiga minha no final de semana, inclusive agora, recente, eu falei, Gabi, eu comecei a gostar de viver de novo, sabe? Porque assim, Legal. tava tão cansativo, era tanta exaustão, tanto trabalho, que eu comecei a perder a conexão com o momento presente. Quando você não consegue viver o momento presente, a vida para de fazer sentido. Você se prende ou muito ao passado como depressão, ou totalmente ao futuro como ansiedade. Então, tipo assim, isso não faz com que você queira desfrutar do momento aqui. Não tem momento aqui, então o que você vai fazer aqui? Entendeu? Então, eu falei com ela, eu falei, Gabi, eu tô começando a voltar, que eu fiz um open house pra comemorar meu apartamento novo, depois eu fiz o meu aniversário, eu nunca tinha feito, assim, comemorações. Então, foram dois marcos muito irrelevantes na minha vida, que eu falei, velho, agora eu tô começando a gostar de viver de novo, sabe? E são processos, né? Tipo assim, foram 2 anos em que eu realmente não desisti, eu me tratei esse tempo todo, psiquiatra, terapia, remédio. E assim, agora eu tô sentindo que eu tô recuperando definitivamente, assim, o fôlego de vida mesmo, sabe? A vida existencial de estar presente, assim. E o segundo burnout foi, eu tive uma convulsão do nada, eu tava no meio da rua, assim. É mesmo. E aí quando eu acordei eu tava numa ambulância já. E foi no mesmo contexto, falta de sono, alimentação ruim, exaustão física, mental também. Então, assim, essas 2 situações eu falei, eu prometi pra mim que eu nunca mais vou viver outro cenário assim. Então, assim, eu já sei como que começa, não vou ver de novo como termina. Então, quando eu identifico esses sinais, assim, eu já falo, eu preciso descansar, eu preciso desligar meu celular, eu preciso de delegar isso pra alguém, né? Porque eu também não vou ligar o foda-se e falar assim, tô nem aí. Não tem jeito de fazer isso, é o que você falou. É 24/7. Se você não consegue executar, você delega. Então, eu comecei a viver esse processo e recorrer à minha rede de apoio. Quantas vezes eu já te liguei? Eu e o Pedro, a gente aproximou muito no último ano. Eu falava assim, Pedro, o que você faria no meu lugar? Que é outra coisa também, contar com essa rede de apoio. Porque como empreendedora sozinha, assim, né? Uma empresária Sem sócio, né? sozinha, é muito desafiador, né? No dia a dia do negócio, sou eu que tô ali, o pau quebrando o tempo inteiro, decisões, assim, drásticas, que podem ser a resposta, como pode ser o fim, trocar com essas pessoas, entendeu? Então, assim, realmente, saúde mental hoje, pra mim, é a minha prioridade máxima. Trabalho muito, me entrego demais, mas eu tenho um comprometimento tão sério quanto, né? O que eu tenho com a empresa. E eu tentei trazer isso de uma E o forma... sucesso atual das marcas é a prova de que dá pra ter a Isso! saúde mental e a Senão entrega ia ter dado tudo de errado, imprevisto. né? Exato.
Até trazendo um pouco essa coisa de aprendizado, acho que você teve esse momento aí que você falou vamos falar, abalo psicológico, né, com todo o estresse, mas eu acho que serve de exemplo também para todo mundo que passa, né? Acho que todo mundo vai sofrer isso um pouco quando você coloca para fazer coisas novas, e tem que aproveitar, igual o Essa Yara falou, para ter história. ter o seu tempo, né? Porque no fim do dia, esses aprendizados ajudam muito a gente. Eu acho que um exemplo disso é a Verciane Swing, né? Que eu acho que surgiu pouco tempo atrás. E acho que todo aprendizado, não só da parte pessoal, mas profissional, serviu para você fazer um outro negócio gigante. Aí eu Exatamente. queria que você contasse um pouquinho de como surgiu essa ideia. E a Verciane, a gente tá quase sempre junto, né? Ela logo no início veio pro BEG também, né? Que eu acho que Isso. o que foi aprendizado pra gente, pra ser, Foi meu lá. MVP ele, esse no back. E como é que foi essa criação dessa marca? Poder contar também como a gente se encontrou, né? Voltou a conversar profissionalmente, viramos amigo e tudo também. Conta aí como é que foi essa ideia. Então, a VS foi, assim, o meu refúgio, sabe? Porque naquele cenário ali da depressão 2019 e 20, a VS ela nasceu muito nesse momento, assim, um pouco depois, no meio do ano, assim. Eu fiz uma campanha de Dia dos Namorados com a Gabriela Versiani, que é minha sócia. Ela foi a única influenciadora contínua da We Are Intimates, então eu fechei um contrato anual com ela. Ela trabalhou comigo esse ano. Ela amava a marca, né? Amava a UI. E um dia, no dia dessa campanha que eu fechei com ela, eu estava dentro do contrato, que ela seria modelo da campanha, a gente ia executar isso junta. Ela sentou comigo e falou: eu queria conversar com você sobre uma coisa. Eu falei: não, então vamos conversar. E eu tinha uma vontade muito grande de ter uma marca, de ter biquíni, porque eu era viciada em biquíni, gente, não tem condição. Parecia que eu morava na praia. Parecia que eu morava uma rua da praia, tipo Anima. Porque, assim, não tem condição. Eu ia pra praia uma vez por ano, a gaveta de biquíni lotada. Eu falava, gente, eu preciso vender isso. Porque, tipo assim, era a mesma coisa. Eu via coisas que eu queria no biquíni que eu não tinha, sabe? E aí eu conversei isso com a Gabriela, ela falou que queria ter um negócio, eu falei, o que que você vende bem? Aí ela tinha feito uma collab com uma marca, falou assim, eu vendi muito biquíni. Eu falei, então a gente vai fazer uma marca de biquíni, porque eu também amo biquíni. E aí a gente conversou, ela fala também, eu também achava. Na primeira reunião a gente achou que não ia sair nada, eu cheguei em BH, eu já fiz todo o contexto, assim, cheguei pra ela e falei, a gente tem que fazer, vamos registrar a empresa, vamos começar. E a gente fez um negócio assim, a Versiani pra mim, nesse cenário, foi tipo o meu filho, sabe? Eu não sei se alguém que viveu depressão depois disso, quando tem um fôlego de vida, a pessoa cria uma outra razão pra dar conta, sabe? E aí, eu comecei a fazer tudo com um amor, assim, intenso, exagerado, num cenário que foi muito propício pra esse novo sonho, sabe? Porque, assim, ainda que eu não quisesse estar aqui, eu tinha uma outra coisa pra lutar, que naquele cenário ainda não tinha gerado esse cansaço, esse desgaste, esse tanto de problema. Porque, querendo ou não, gente, o negócio ele vai trazer uma série de problemas, uma série de desafios, uma série de obstáculos no dia a dia. Então, se a gente não tem força pra fazer aquilo ali, a gente não consegue ser bem-sucedido, porque a gente desiste antes de dar certo. Então, assim, eu falo uma frase que eu gosto muito, até li ela hoje, que o caos, ele antecede, o sucesso, o caos antecede o sucesso, né? Ele antecede o momento bom. Então, assim, se a gente desiste no caos, a gente, com toda certeza, não vai desfrutar do momento bom. Então, assim, essa série de obstáculos e de desafios que eu vivi na Uyara, eu tive frustração com o gerente, eu tive frustração com a empresa que copiou meus modelos, e tipo assim, eu descobri isso num shooting, que uma cliente minha era fotógrafa. Aí eu tive gente que me roubou. Então, assim, um caos que você fica meio frustrado. Então, nesse cenário, eu dei a alma nesse contexto da VS, a gente começou a criar produtos muito legais, a gente foi muito fiel à identidade do que a gente acreditava. Eu lembro que no início a gente ficava assim, eu e a Gabriela, não, mas essa calcinha é muito pequena, né? Será que o povo vai usar? Aí a gente, mas vamos tentar, porque ninguém tá fazendo as calcinhas desse tamanho. Vamos colocar uma coisa pra trazer uma identidade. Eu sempre fui muito assim, identidade de produto. Tipo, o que que eu posso fazer pra pessoa usar aquilo ali e eu olhar de longe e saber que é meu? Hoje uma menina, ela tá com sutiã meu, se tiver aparecendo isso aqui, eu já falo assim, é meu. Sabe, assim? Então, a gente foi trazendo esses detalhes, assim. A Gabriela é uma excelente influenciadora, né? Ela é muito relevante aí com o público feminino. Ela tem um potencial de conversão muito bom. Então, assim, a gente juntou a fome com a vontade de comer e a gente fez o negócio dar certo, assim, sabe? Foi justo nesse momento desafiador. Então, não necessariamente os piores momentos da nossa vida não vão trazer algo bom pra nós. Nos piores momentos também existem as partes boas. Então, por isso que a gente não pode desistir, sabe? Sim. Muito menos de desistir de nós. Porque naquele momento ali eu não vi em mim um contexto propício para empreender.
né? Tipo assim, eu olhava pra mim, eu tava me sentindo a pior pessoa do mundo, a menos capaz de todas. Mas empreender é um pouco aquela história. Eu não tenho filho ainda não, você pode falar mais sobre. Mas que o pessoal fala que é igual esperar o momento certo pra ter filho, né? Meio que nunca tem. Se você ficar esperando o momento certo pra empreender, não, só vou empreender quando não tiver nenhum problema, quando eu souber de tudo, você vai empreender nunca, né? Então é normal Exato. lidar com esse tipo de problema. Nesse período aí, a única coisa que não te abandonou foi sua plataforma. Você já teve alguns problemas, ela continuou. O que você acha que você trouxe de insight da Uyara, que foi uma coisa muito do zero, pra Versiane? Que você construiu ali junto com o que você já tinha de bagagem, falando do business de E, plataforma e mesmo? até complementando, trazendo para quem tá assistindo aqui agora e tá montando e quer fazer um negócio Então, gente, foguete. vamos lá. Eu falei isso esses dias, eu quero falar com vocês de uma forma especial e não é puxando o saco, porque assim, eu sou vendedora da bag verdadeiramente, antes de ser influenciadora, antes de qualquer outra coisa. Eu sou uma pessoa que eu compartilho o que é bom pra mim como empresária. Pra mim, quanto mais empresários nós tivermos no mundo, melhor. Quanto mais vendedora de lingerie nós tivermos no mundo, mais o nosso produto consegue se destacar, porque ele vai estar visto no meio das mulheres. Eu vou ter que te interromper um minutinho, só porque você falou que você vende a bag há muito tempo e é influenciadora há muito tempo. Enquanto você tava falando aqui, a Letícia, que você indicou ontem, acabou de adquirir o seu plano bag. Isso é real, viu, Olha, pessoal? que Real. chique, Mais uma adorei. influenciada pela Uyara. Não, que isso, eu até liguei pra Letícia sexta-feira. Eu tava com medo quando ela falou, Letícia, vamos fechar essa loja em nome de Jesus. Ela fechou. Muito top. Mas eu também oro, sabe, pelas minhas indicações, que eu tenho muita fé. Então, Dá certo, assim, tomara tem que que dê dar certo. certo. Se não der na minha força, dá na de Jesus. Mas vamos lá. O que acontece? A primeira coisa que eu aprendi na minha vida foi que o suporte, como empresária, tá, gente? Não, na vida também, normal. O nosso suporte, ele mantém a gente de pé. Ponto final. Então, assim, eu nunca fiz nada sozinha. Se não fosse a minha equipe, se não fosse minha família, embora eu nunca tivesse ali diretamente na operação, um suporte, né? Se não fosse a minha fé, eu não conseguiria mesmo estar de pé. É muito difícil, realmente, assim. Na minha carreira empreendedora, na minha vida pessoal, na nossa, né? Nós temos inúmeros desafios. Então, a gente precisa ter um suporte bom. E isso sempre foi um norteador pra mim, sempre não. Desde que eu entendi que isso poderia escalar o meu negócio, foi um norteador nas escolhas dos profissionais que estariam comigo e dos fornecedores que estariam comigo. Então, se a empresa é ótima, mas o suporte é ruim, ela não se adequa na realidade Uyara empresária. Eu não quero. Ainda que isso custe mais. Ou que ainda que isso custe menos, né? Ah, é muito barato, o suporte não é tão bom, não. Eu falo, então foda-se. Não vale a Entendeu? pena, você vai ter mais Pra prejuízo no mim, futuro. é irrelevante. Exatamente. Pra mim é irrelevante. Mas é metade do preço. O preço, igual eu falei, o preço pra mim, eu nunca olhei preço de nada. Da minha vida e na empresa. Porque eu quero o valor da entrega. Nesse cenário de querer o valor da entrega, eu comecei a construir parceria com os meus fornecedores. Tanto de serviço como de produto. E no momento em que eu decidi levar a Versiane Swim pra bag, eu pensei assim, olha, hoje eu tô numa plataforma que não me atende porque o suporte é horrível. E eu queria escalar o meu negócio. Então, pra mim, não é suficiente você ter uma plataforma. Pra mim, você precisa de ter pessoas ao seu lado que querem que você cresça também. E que vão assumir a sua causa como deles, sabe? Ainda que, tipo assim, né? Ah, mas a gente abraça todos os clientes e faz tudo por cada cliente. Isso também, num contexto geral, é muito romântico. E no empreendedorismo, gente, não tem romance, entendeu? No empreendedorismo tem porrada, tiro, porrada e bomba. Não existe isso. Ai, que lindo, me ajuda muito. Ai, meu Deus. Que lindo, me ajuda muito, é perfeito. Não é isso. Tipo, todas as plataformas, todos os fornecedores, todos têm defeitos. Mas nem todos têm suporte e nem todos têm interesse em solucionar o seu problema, né? O seu problema, ele pode ser mais um problema, ou o seu problema pode ser um problema para ser solucionado. O seu problema pode ser um problema visto, um problema para quem quer melhorar. E não necessariamente quem quer melhorar só o seu site, não. Quem quer melhorar o serviço que está oferecendo. Às vezes eu levo um problema pro Pedro, né, não necessariamente esse problema é resolvido instantaneamente, mas ele fala assim, Viara, o que a gente pode melhorar como plataforma? O que falta para você? O que você queria ter? Isso faz toda a diferença. Será que não foi um pouco disso que você fez lá no começo, quando você ainda tinha
você ainda era representante, estava criando a marca ao ouvir as pessoas? É um pouco disso, né? Exatamente. A gente procura o que a gente é também, sabe? Então, assim, eu já tive 1000 propostas pra mudar de plataforma de pagamento, por exemplo, e eu falo assim, eu vou ficar até o dia que eu achar um E suporte a melhor. gente sabe de todas, viu? E a Façam Bag proposta, foi a gente sabe de todas. exatamente isso. Foi exatamente. Os meninos sabem. Às vezes eles chegam com propostas pra mim de outro, sei lá, outro ERP, outra plataforma de pagamento. Eu falo assim, como que é o suporte? É a primeira coisa que eu pergunto. Então, quando o Pedro me falou sobre isso, eu falei, gente, eu não vou levar as duas empresas nesse cenário, porque eu não sei como é que vai performar. Mas eu vou primeiro com a mais nova, porque a gente tem condição de errar. E assim, sem fazer propaganda enganosa, a gente cresceu 1000%. 1000%. Isso é loucura. É muita coisa. Se não é um suporte bom, não tem outra explicação. E o Entendeu? site ficou Gente, eu não lindo também, conseguia. né? O site ficou lindo demais. Eu não conseguia fazer nada. Eu não sei nada de tecnologia. Eu não sei fazer programação de nada. Eu não crio banner. Deus me livre. Eu não tenho tempo nem de, né? Sem condição. Mas assim, eu conheci o que eu queria. Eu conheço entrar num site e saber o que eu quero. Então, tipo assim, quando eu tive um time dentro ali do Bag Pro, que é o meu plano, no caso, né? Não sei se isso... Ele não chama mais, mas é o Bag Mas Prime. é o Bag Prime. Bag Prime, Mas antes, quando eu entrei, era outro nome. Enfim, quando eu tava ali no Bag Prime, no primeiro momento em que eu tive esse suporte desse grupo, eu entendi que eu poderia trazer as minhas dores e criar estratégias de solução. Que quando desse qualquer problema no meu site, eu poderia mandar uma mensagem. Pra mim, eu entendo a tecnologia, eu entendo a inteligência artificial, eu acho incrível um bot ali pra atendimento de cliente, mas, gente, não pede pra eu gostar disso na minha vida pessoal quando eu tô com problema. Tipo assim, por favor. Esses dias eu fiz uma compra na Zara, e aí pra eu trocar o negócio, eu fiz o código de devolução, deixei a caixa na minha portaria, nunca mais buscaram a caixa. Tudo que eu queria era alguém pra eu falar assim, em nome de Jesus, busca isso aqui. Eu não conseguia. Esse No nome de aplicativo. Jesus quando a Yara manda, eu já sei que ela vai pedir. Pedro, em nome de Em nome Jesus. de Jesus, tem alguma coisa acontecendo. Eu falo assim, Me ajuda com resolve isso. isso. E aí eu liguei. Aí ontem eu consegui um telefone. Vocês não têm noção da minha paz. Eu atendi. Eu falei, gente, que bênção. Aí o moço, oi, tudo bem? Não, você pode mandar e não sei o quê. Gente, tipo Resolveu. assim, resolvi. Porque isso era uma coisa que estava incomodando. Se o chat conseguisse resolver, eu não ia ficar ansiosa. Mas o negócio tava lá na minha portaria, eu não tinha como ver o produto mais, porque ele já tinha sido solucionado a devolução, então eu não tinha como clicar no produto. Ele, tipo, sumiu do meu pedido. Enfim, então esse suporte foi o que me fez escolher a Bag. E esse suporte me fez crescer. Porque os meus problemas, eles tinham soluções num prazo que se adequava à minha realidade. Porque eu acho que a maior dor do empreendedor que está crescendo é que as coisas mudam muito rápido. A gente precisa de um suporte eficaz. Não é só ter suporte de atendimento 24 horas, é ter um suporte eficaz. Porque tem várias empresas que têm suporte de atendimento 24 horas, sua solicitação são 15 dias para análise. 4 dias para retornar o seu e-mail, aí fica 20 dias para você conseguir trazer o seu problema, mais 50 para tentar solucionar. Tipo assim, isso não funciona no meu contexto de crescimento e de escala. Então, essa foi a minha escolha. E sem brincadeira, tipo, não é porque eu tô na frente dos vocês dois, não, mas assim, foi uma das minhas escolhas mais assertivas, assim, dos últimos 15 meses aí. Tem muitas pessoas que acham que a gente prepara muita coisa pra falar aqui. As pessoas estão certas. Mas assim. Não, eu não recebi nenhum briefingzinho. Eu não sabia nem o que ia acontecer. Mas isso aí é case real. Tipo, isso acontece muito. Eu não tô na Bag desde a fundação, entrei um pouco depois, mas o Pedro, obviamente, criou. Eu acho que dá pra falar que o suporte talvez tenha sido a principal bandeira da Bag desde o começo. E acho que no início era porque a primeira versão do Bag não era o produto ideal, né? Então a gente compensava com suporte. E depois, quando o produto ficou bom, virou top. Porque aí o pessoal elogia o produto e o suporte agora. Antigamente era um produto mais simples, mas com o melhor suporte do Brasil. Eu sempre falava isso. Talvez não era o melhor produto, mas era o melhor suporte. Agora eu ainda tenho a confiança de falar que a gente tem o melhor suporte, mas com um produto muito bom também, né? Porque eu acho que esse suporte não daria para crescer 1000% se o site não tivesse no mesmo padrão. Checkout top, né? Igual a gente conseguiu trabalhar, eu lembro do antes e depois do seu site, foi quase... A Yara foi um dos casos, o pessoal tem medo de virar, né? Na hora que virou, já
já virou crescendo, né? Não, total. E, tipo assim, outra coisa Viciane. também em relação a isso, eu tô sofrendo isso demais. A escala e o suporte é muito desafiador, porque são pessoas. A gente tá construindo um time, a gente tá treinando pessoas, a gente tá trazendo cultura, a gente tá trazendo princípio. Tipo assim, nesse cenário é muito desafiador treinar pessoas. Então, às vezes, a empresa cresce e o suporte não consegue acompanhar. Isso aconteceu comigo, por exemplo, na Viciane Swing, entendeu? Então, tipo assim, é desafiador. Eu valorizo isso, porque eu sei o tanto que é difícil você ter um suporte bom, com um time bom, entendeu? Então, dentro da bag, isso pra mim, pelo menos na bag e nos outros, né? Mas hoje, assim, não sei se é igual você falou, e que é um diferencial que você considera, mas pra mim foi sempre a minha prioridade pra estar ali, entendeu? Pra escolher a bag. Inclusive, nossa, graças a Deus. E aí, queria até fazer esse momento aqui pra dar um presente pra Yara, que é um presente que ela já ganhou na Versiane, mas depois da Versiane você migrou o Yara Intimates pro Bag, né? Sim. Então tava tendo uma experiência boa. E no Bag, pessoal, inclusive esse podcast, a intenção é convidar os nossos lojistas premiados. A gente tem premiações quando o lojista vai batendo marcas, né? A Versiane já ganhou a plaquinha de 100, 500, 1 milhão. Tá indo já para as próximas aí de 10 milhões, mas a Yara que mudou agora, ó, já tem aqui Nossa, que chique, gente. a primeira plaquinha, ela veio depois, né? Eu vou Então, colocar todas essas plaquinhas lá no escritório, gente. Eu tô preparando já uma paredinha pra elas. Haja Amei. parede. E aí o Yara Haja vai. parede. Aí, Eu quero de e é- 100 daqui a pouco. daqui a pouco a gente vai ter que Não, criar novas eu amo. plaquinhas. E eu acho que é essa cultura também da bag, sabe? De reconhecer, de estar acompanhando os resultados. Eu fico muito feliz, eu acho muito legal. Lembrando que isso aí é só na bag, né? Quanto tempo tem que você migrou? Tem pouco tempo. Novembro. Lembra? Foi na Black. Confusão. Confusão. E é- Loucura. Quem migra na Black, migra em qualquer época, pessoal. A verdade é essa. É Gente, tem verdade. gente que enrolando pra migrar, não enrola. Não Fevereiro, enrola. março, agora é o momento. É, né? então Não, assim- perfeito. Qualquer momento é momento. Pra você mudar pra melhor, gente, não tem dia, não. Pessoal, já estamos caminhando aqui para finalizar. Primeiro eu quero falar o seguinte, eu não sei quando que esse podcast vai sair, mas em cerca de um mês, quando a gente está gravando, vai ter o Bag Day, e a Yara vai palestrar lá, Olha né? que chique, Então, gente. se for antes, eu vou pedir o pessoal também para colocar no link da descrição o evento, para vocês poderem ir para ver o Yara de perto, trocar ideia, poder perguntar ao vivo. Acho que no último evento você teve no palco, né, num painel, Isso. mas ainda como num painel, agora vai ser uma palestra inteira da Yara. E foi muito legal, o pessoal amou ela no painel, então foi muito pedido aí para ter uma palestra só dela. Acho que talvez por isso também foi a nossa convidada de honra aqui para iniciar. Pessoal, a Yara fala muito bem, vocês puderam ver, tem hiper conhecimento sobre assuntos, sobre marketing, comportamento e tudo. Então, queria agradecer a sua presença aqui, Yara, e pedir para você dar uma mensagem final aí pro pessoal assim, que está começando, está querendo empreender, ou que já tem a loja, mas está faltando escalar, ou então até mesmo para quem já é grande, né? Que eu acho que tem muita gente grande que Todo também mundo cabe na bag hoje. Então pode falar pra todo mundo. e a Yara, inclusive, indica, tem lojistas gigantescas, né? Que se inspiram em você mesmo já indicou pra gente, com milhões de seguidores, e fala, ó, Yara é fera, então o que que você deixa de recado aí pra quem tá nessa loucura igual a gente, igual o Bag foi no início, é o Yara também, de empreender nesse Brasil que tem tantas dificuldades, mas tantas oportunidades. Eu já falei, né, eu defendo a bandeira, assim, do empreendedorismo, porque eu acredito que realmente muda a realidade das pessoas, mas eu também defendo o fato de seguirmos naquilo que nós somos realmente bons, sabe. O empreendedor, ele não é nada sem um time de colaborador incrível, que se dedica e que consegue construir uma carreira, sabe. O que eu queria trazer, independente do seu lugar, como empresário ou como colaborador, comece com o que você tem e se capacite ao longo do processo. Nem sempre nós teremos as condições perfeitas, o cenário perfeito, o time perfeito, a sacola perfeita, a caixa perfeita, os produtos perfeitos, a foto perfeita para o site. Mas o caminho, o momento para a gente começar é o agora. E como começar é com o que você tem. Então, eu quero ir para a bag, mas eu quero ir para o plano Prime. Não. Se você não consegue pro plano Prime, você vai pro melhor plano pro que cabe dentro da sua realidade. Eu quero ter uma sacola, mas eu não consigo ter a sacola que eu quero, então você faz com a sacola que dá. Eu quero muito fazer um shooting pra minha marca, hoje eu não consigo. Então você vai pegar seu celular, se você não tem um celular muito bom, você pede de alguém, faz essas fotos, coloca num drive e posta. E isso vai permitir com que você comece a sua história na bagagem que você precisa para adquirir a experiência que você necessita.
Então, eu acredito que todo mundo precisa começar de onde está. E as desculpas, gente, no empreendedorismo real, no dia a dia, elas não cabem, elas não comportam aquela estrutura de quem quer crescer, quem quer ter alta performance e quem quer ter sucesso. Então, menos desculpas e mais entregas, do jeito que der para entregar. Que seja o melhor. Isso aí, muito bom, gente. Obrigado, Yara. Ela entregou um pouquinho do que ela vai entregar muito no Bag Day. Só reforçando, dia 6 e 7 de abril, vamos estar num evento super massa lá em São Paulo. Tem mais informações, tem link na descrição também. O Yara, seu Instagram? Meu Instagram é @uiiara Freitas, com S no final. Só procurar São o quase Yara. todas as vogais. O Yara, você vai achar tanto o meu como da Yara Intimates e Versiane Swim, com M no final. Você vai achar o Instagram da VS. E assim, eu tô muito ansiosa pelo Bag Day, porque o primeiro foi incrível. Eu acredito que vai ter muita muito coisa bom mesmo. melhor. Muito Então, bom. assim, eu tô muito animada. Eu tô muito animada pra minha palestra. A gente já tá montando as coisas assim. E animada pra troca também, né? Que a gente tem ali naquele momentinho, depois do evento ali. Eu tô ansiosa. Pessoal, então é isso. Primeiro Bagcast entregue com muita felicidade aqui de ter recebido você. O Yara, acho que foi fantástico, vários insights aí. Sua trajetória inspira a gente, é muito orgulho ter lojistas desse porte aqui no Bag hoje em dia, né? Que a gente começou com uma Sim. plataforma que antigamente era muito focada em pequenos lojistas, hoje a gente ajuda quem está começando, mas que você pode crescer aqui e tá faturando milhões recebendo plaquinha igual o Yara. Então, Muito obrigada, Pedro e Léo. Admiro muito vocês. Eu acho muito legal o seu trabalho, Léo. Tipo, eu acredito, assim, que ter você como braço direito, Pedro, deve ser uma paz imensa, porque eu te acho extremamente competente, capaz, assim. Sua Obrigado. forma de se relacionar com os clientes, com as influenciadoras, com o time no geral. O seu amor pela Bag é, assim, contagiante. Eu sei que você dá a vida e isso é muito legal. Isso te capacita e te traz um contexto de líder, né? Muito legal. Você é um ótimo líder por ter um colaborador desse porte dentro da sua empresa. E assim, eu te admiro muito. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu amo a Bag hoje. E é isso. Muito obrigada. Eu tô muito feliz e muito honrada. então é isso, pessoal. Valeu demais por esse primeiro Bagcast. Se inscreve no canal, clica aí no sininho, deixa ativado e acessa o link da descrição que você vai encontrar o plano perfeito para entrar na Bag e quem sabe daqui a pouco tá aqui também contando a sua história. Até mais!